Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1000. Sim, número 1000. Estamos gravando aqui numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 45 minutos da quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e bronzeado. Sim, ao longo dos últimos dias, quem assiste a live do Petit Jornal no YouTube está tendo a oportunidade de observar o bronzeado laranja do professor Bagdadi. Ele está laranja durante as nossas gravações, da cor do verão. Então, se você ainda não conferiu, vá lá no YouTube do Petit Jornal. Além disso, ele segue tarifado, tarifas importantes permanecem, e preocupado com o cenário internacional extremamente desafiador desse início de 2026. Temos também Daniel Souza, que é esse que eu vos falo, ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para mais esse bate-papo. Daniel, antes de começar, eu queria deixar aqui um agradecimento muito genuíno, né, a todo mundo que acompanha a gente. Chegar a 1000 bate-papos, assim, é um negócio que até pouco tempo a gente não imaginava. A gente fazia um bate-papo por semana, né, e a gente foi ajustando um pouquinho o modelo do podcast e tudo, e passamos a fazer bate-papos praticamente todos os dias, né? Enfim, a gente tem episódios diários e a gente só faz essa quantidade de episódios por conta do pessoal que acompanha a gente, por conta da nossa audiência. Então, fica aqui o nosso agradecimento muito, muito sincero a todo mundo que acompanha o Petit Jornal, todo mundo que fala sobre o Petit Jornal para outras pessoas. Isso pra gente é muito importante e a gente realmente gosta muito desse projeto, um projeto que, de fato, define as nossas vidas, né? Nossas vidas profissionais, e a gente deve isso muito a vocês todos que nos ouvem. Daniel Souza, eu queria começar o nosso episódio de hoje, né, um episódio tão especial, tão marcante, né, que a gente grava nessa quinta-feira, 15 de janeiro, para falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu em Washington no dia de ontem, no dia 14 de janeiro, entre representantes do governo dos Estados Unidos, né, estiveram presentes, entre outros, né, o Marco Rubio, secretário de Estado, e o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, junto com os chanceleres da Dinamarca e da Groenlândia. O objetivo, naturalmente, Daniel, era tentar algum tipo de arranjo, algum tipo de solução. O Trump ele vem falando cada vez mais sobre a Dinamarca, sobre a Groenlândia. O Trump, inclusive, bateu o pé que não há solução sem que haja um domínio territorial dos Estados Unidos sobre a Groenlândia e, portanto, o objetivo dessa reunião era tentar dar aquela alinhada, ver o que a gente pode fazer, como é que isso pode ser resolvido. E no final das contas, Daniel, o resultado foi praticamente nenhum. A gente teve o chanceler dinamarquês saindo da reunião na Casa Branca dizendo que não conseguimos mudar a posição dos Estados Unidos e, segundo ele, está claro que Donald Trump mantém o desejo de conquistar a Groenlândia. Isso é muito forte, viu, Daniel? A gente está falando sobre o chanceler dinamarquês, que é um aliado dos Estados Unidos, histórico, é um país que faz parte da OTAN, é um membro da União Europeia, é um país que está próximo aos Estados Unidos do ponto de vista político há bastante tempo, dizendo que os Estados Unidos, falando com todas as letras, não é questão de influência. Os Estados Unidos querem conquistar a Groenlândia. Foi mais ou menos o mesmo tom da chanceler groenlandesa, né, que é a Vivian Motzfeldt, que disse que tem que haver uma cooperação com os Estados Unidos, é importante e tal, porém a Groenlândia não quer ser uma propriedade dos Estados Unidos e disse, inclusive, que as vozes nativas da Groenlândia deveriam ser ouvidas. Existe, inclusive, uma pesquisa, Daniel, entre os groenlandeses que mostra que apenas 6% dos groenlandeses querem se tornar parte dos Estados Unidos. Então, o que ela disse, né, o que a chanceler disse, é que tem que haver uma consulta direta à população, as pessoas têm que ser ouvidas, né? Como é que isso pode funcionar? Os aliados europeus, Daniel, muito preocupados com esse cenário, estão numa situação muito complicada, claro, né? Você tem os Estados Unidos falando diretamente contra um membro da OTAN, um país que é um aliado, disseram que, olha, a gente tem que ampliar a cooperação em segurança no Ártico. Os Estados Unidos reiteram constantemente as preocupações com relação à Rússia e China,
que Rússia e China estariam o tempo todo na Groenlândia, ao redor da Groenlândia, ocupando o Ártico e tal. Então, o que os aliados europeus trouxeram a gente precisa cooperar com os Estados Unidos para garantir essa segurança, como é que isso pode funcionar. Agora, não mudou muita coisa, viu, Daniel? Os Estados Unidos mantiveram, né, isso foi fala de Donald Trump, que querem manter uma boa relação com a Dinamarca. Legal, vamos cooperar e tal, quero manter uma boa relação com a Dinamarca, mas qualquer solução sem controle territorial americano na Groenlândia é inaceitável. Não é que não gostaria, poderia ser melhor, é inaceitável. Os Estados Unidos, inclusive, Daniel, já mantém uma base militar na Groenlândia. Não é grande coisa, tem cerca de 150 militares. Desde os anos 40, inclusive, né, Tanguy, que essa base está lá, desde a da época da Segunda Guerra Mundial. Pois é, e nunca foi uma região, Daniel, que a questão ela fosse uma ocupação muito grande de militares. É uma região inóspita, gelada e tal. Então a segurança ela se dá muito mais no controle, ela se dá muito mais no entorno. Agora, os europeus, Daniel, começaram a falar assim, isso não vai ficar assim. Vamos mandar militares para a Groenlândia, precisamos defender a Groenlândia. E Daniel Souza ficou absolutamente impressionado com o volume de militares que serão enviados para a Groenlândia. Daniel, me conta. Ô, Tanguy, eu queria destacar que o Reino Unido, por exemplo, vai mandar um oficial. É isso mesmo, um oficial. Apenas um oficial. O Reino Unido, Tanguy, é aquele país que sempre que você precisa dele, a não ser que você seja os Estados Unidos da América, ele te fala, ele corre para não chegar. Ih, Reino Unido, vou te socorrer. Não vai nada, Reino Unido. Você só vai quando é para ajudar os Estados Unidos no Iraque. Aí você vai, né, Reino Unido? Quando é para entrar nas roubadas com os Estados Unidos, você vai com os Estados Unidos. Mas se é para confrontar os Estados Unidos, numa questão como essa da Groenlândia, aí você manda um oficial. E o gabinete do primeiro-ministro britânico se deu ao trabalho de confirmar o envio de um oficial britânico para a Groenlândia dentro desse contexto de tensão, onde você tem aí uma ameaça muito forte que o governo Donald Trump vem colocando sobre um território autônomo de um país da União Europeia e membro da OTAN. Agora, o professor Daniel Souza é dado a injustiças. Daniel Souza gosta de injustiça. Então ele está falando aí, trazendo o recorte do Reino Unido que vai mandar apenas um militar. Mas não está falando sobre a Alemanha que vai mandar 13 militares. Aí a coisa muda de figura, né, Daniel Agora Souza? A vai. Noruega, por exemplo, vai mandar 3. E a Finlândia vai mandar 2. Pô, você soma esses touros aí, Daniel? Pô, 13 com 3 dá 16, 17, 18 com 19, dá quase para fazer 2 times de futebol, Daniel, para fazer um 11 contra 11 ali. Vai faltar, vai ser um negócio ainda, faltar uma galera e tal, mas já é uma segurança bem mais ampliada na Groenlândia. Tenho certeza que agora os Estados Unidos vão repensar o seu objetivo de tomar a Groenlândia, Daniel. Ô, Tanguy, é impressionante realmente em situações como essa que os europeus eles mantêm ali muito mais o discurso do que uma questão de posicionamento militar mais forte. É claro, é o estilo deles, etc. Também não valeria muito a pena um confronto tão frontal com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem tomar militarmente a Groenlândia, eles conseguem. Não há nada que os europeus possam fazer para impedir, mas acaba ficando até meio caricato, né, o envio de alguns gatos pingados das Forças Armadas de alguns países europeus sob o pretexto de oferecer ali uma proteção maior para a Groenlândia dentro desse contexto de ameaça. Aliás, falando ainda sobre Europa, destaco que o crescimento alemão em 2025 foi espetacular, Tanguy, foi de 0,2%. A Alemanha, depois de 2 anos de recessão, não está mais em recessão, porque cresceu 0,2% em 2025. Os motores do crescimento estão relacionados ao consumo das famílias na Alemanha e também os gastos do governo. Nós tivemos uma ampliação dos gastos do governo alemão em 2025. O país segue com uma crise do seu modelo econômico. Afinal, a questão energética ainda não está equacionada, né? A dependência do gás russo, que era extremamente barato, não encontrou um substituto economicamente competitivo, e também a dificuldade no acesso a mercados para as exportações alemãs.
as exportações alemãs caíram 0,3% ao longo de 2025, afetando pilares como automóveis, máquinas e produtos químicos. Isso ajuda a entender por que a Alemanha fez tanta pressão para que a União Europeia celebrasse o acordo comercial com o Mercosul e por que o primeiro-ministro alemão, o chanceler alemão Merz, está fazendo tanta pressão para que a União Europeia celebre um acordo de livre comércio com a Índia. Afinal, buscar mercados alternativos para os produtos industriais alemães é fundamental para destravar o crescimento da economia alemã que ainda é a locomotiva do continente europeu. Quando a gente projeta o ano de 2026, você tem aí uma expectativa de crescimento de 1% do PIB alemão em 2026, por conta de investimentos públicos e modernização das Forças Armadas. Ou seja, não dá para dizer que a Alemanha, nesse ano de 2026, vai encontrar um modelo econômico sustentável, estruturante de longo prazo, para tracionar o crescimento alemão como ele fazia até bem pouco tempo atrás. A Alemanha continua numa situação difícil. A Alemanha apostou num modelo de crescimento baseado em energia barata proveniente da Rússia e mercados abertos para as exportações alemãs de alto valor agregado. A energia não vem mais da Rússia e se tornou cara, e as exportações alemãs encontram barreiras comerciais crescentes em diferentes partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Diante disso, o governo alemão aumenta os gastos militares, aumenta os investimentos governamentais para tentar, de alguma forma, impactar positivamente o crescimento, mas é muito pouco. A gente está falando da terceira maior economia do planeta. A Alemanha recentemente ultrapassou o Japão e se tornou a terceira maior economia do planeta. É um país que realmente está tendo muita dificuldade para construir uma nova estratégia de inserção internacional nesse mundo que mudou tanto em pouco tempo. E o Merz, nesse sentido, ele não tem sido a liderança que se esperava dele, não tem sido alguém capaz realmente de construir e de estruturar um novo projeto. Vale a pena continuar acompanhando a economia alemã, porque ela é a locomotiva da Europa, o crescimento alemão define muito como a Europa seguirá, e nesse sentido vale a pena destacar que no ano passado a Alemanha conseguiu crescer míseros 0,2%, mas já foi motivo de comemoração, porque em 2024 e 2023 você teve ali um encolhimento do PIB alemão. Perfeito. E grande parte disso que a gente está falando, né? A gente falava sobre a Groenlândia, né? A Groenlândia está envolvida diretamente com questões relacionadas a terras raras, o que mexe com tecnologia. E a Alemanha também, né? A Alemanha ela sempre foi um polo inovador e, em grande parte, o crescimento alemão passa também por tentar continuar sendo, voltar a ser um polo inovador. Tudo isso mostra, Daniel, como é que a tecnologia ela faz parte da nossa vida, né? E conhecer mais sobre tecnologia é fundamental. A gente traz aqui hoje, mais uma vez, né, os nossos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Daniel, a Alura, ela está fazendo uma organização, ela tem uma organização dos cursos lá que eu acho brilhante, que é a organização de 22 carreiras completas, organizadas em trilhas de aprendizagem. Então, basicamente, você define o que você gostaria de fazer dentro da tecnologia, independente de você ser iniciante, ser um cara avançado, não importa, você já tem fundamentos, você está construindo esses fundamentos, não importa. E a Alura ela te oferece tudo aquilo que você precisa para poder chegar lá. São 3 planos diferentes, né? O plano Plus, o plano Pro e o plano Ultra Lab, inclusive com a possibilidade de você contratar o plano de 24 meses, o que naturalmente se torna ainda mais favorável em termos de preço. E, aliás, por falar em preço, Daniel, a Alura está com um desconto de 26%. Daniel, a hora é essa. Se você definiu que no ano de 2026 você quer mudar sua profissão, mudar sua carreira, você quer se reajustar, quer se readequar, quer se reinserir, quer ter a tecnologia na sua vida, o que é fundamental, a Alura está te oferecendo 26% de desconto agora. Não pode demorar, é por tempo limitado e o link está na descrição deste episódio. Imperdível, gente, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e o letramento tecnológico é incontornável para qualquer profissional, em qualquer área. Tang e eu usamos a plataforma da Alura e o letramento tecnológico tem sido fundamental, inclusive, para a evolução das nossas carreiras.
Link no descritivo, clique, conheça o trabalho da Lura, que você vai gostar bastante. Perfeito. Daniel Souza, a gente teve hoje mais uma apreensão por parte dos Estados Unidos de um navio petroleiro no Caribe, né? Um navio petroleiro venezuelano. Não ficou muito claro, Daniel, por que isso aconteceu, afinal de contas, os Estados Unidos agora controlam, né, segundo o próprio governo dos Estados Unidos, ali estão em diálogo constante com a nova presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, e, de qualquer maneira, os Estados Unidos anunciaram que o Comando Sul dos Estados Unidos, enfim, apreendeu, né, sequestrou, tomou mais um navio. Segundo esse comando, a embarcação operava em violação à quarentena imposta por Trump a navios sancionados na região. Então você tem navios de bandeira venezuelana que não poderiam operar e que, portanto, você teria, mesmo com a queda de Maduro, né, a captura de Maduro, a prisão do Maduro, o sequestro do Maduro, você teria ainda assim navios venezuelanos que estariam em quarentena. E você teria ainda a possibilidade de que houvesse nesse navio, isso não foi esclarecido, por exemplo, algum tipo de ligação com o Irã, com Rússia ou com algum outro país sancionado. Agora, o que é importante, Daniel, a gente perceber como é que as regras elas não estão muito nítidas ainda, né? Como é que vão ser exatamente as regras? Como é que esse elemento vai funcionar daqui para frente? Os navios interceptados, Daniel, eles estavam, aqui são hipóteses, tá? Ou sob sanção dos Estados Unidos, né? E aí não dá para saber exatamente como, ou faziam parte de uma frota fantasma, essa é a maneira que os Estados Unidos chamam, que é utilizada para burlar controles internacionais, às vezes, por exemplo, com bandeiras falsas, né? Os Estados Unidos já disseram que abordaram navios com bandeiras falsas, ou essas embarcações transportavam petróleo de países sancionados, como a própria Venezuela, Rússia e Irã. O que os Estados Unidos disseram, Daniel, é que provavelmente esse navio transportava petróleo que foi conduzido, né, a exportação dele, de uma forma considerada inadequada pelos Estados Unidos, talvez sem passar por um controle do governo venezuelano ligado aos Estados Unidos. Mas o ponto é, você continua tendo navios petroleiros venezuelanos sendo capturados na região do Caribe, ainda que isso demande algum tipo de esclarecimento daqui para frente, o que vai acontecer daqui para frente. E aproveito, Daniel, inclusive, para falar que enquanto a gente está gravando nesse exato momento, a gente está gravando esse momento aqui, são 18 horas, né, 18 horas e 2 minutos, horário de Brasília, Maria Corina Machado está na Casa Branca. Ela está numa reunião com Donald Trump. Só para a gente lembrar, Maria Corina Machado é a principal opositora do antigo governo de Nicolás Maduro. Ela tentou disputar as eleições de 2024 e foi impedida, né? Quem acabou disputando no lugar dela foi o Edmundo Gonçalves. E a gente teve um leve atrito, né? Algum tipo de rusga ali entre ela e o Trump, porque o Trump almejava ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas foi a Maria Corina Machado que venceu. Ela já disse, inclusive, que adoraria ceder o Prêmio Nobel da Paz para o Trump. O Trump disse que adoraria receber, ainda que o comitê do Prêmio Nobel diga que não é possível. Então, os dois vão se encontrar, na verdade, estão reunidos nesse momento na Casa Branca. A gente ainda vai precisar de algum tempinho para saber o que vem pela frente, se vão discutir o futuro da Venezuela, ou se vão discutir o futuro da própria Maria Corina Machado, ou se vão discutir o futuro do Prêmio Nobel da Paz, Daniel. A gente não tem muita certeza do que vem pela frente, mas, de qualquer maneira, é algo que a gente traz nas nossas próximas transmissões aqui. Mudando de assunto, o governo dos Estados Unidos, através do secretário de Tesouro, anunciou hoje sanções a iranianos em resposta à violenta repressão contra manifestantes. E, segundo o governo dos Estados Unidos também, a ideia é combater esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de dólares de dinheiro proveniente do setor de petróleo. As sanções congelam quaisquer ativos nos Estados Unidos das pessoas e entidades designadas e proíbem americanos de realizar transações comerciais e financeiras com essas pessoas. Instituições financeiras estrangeiras ficam sujeitas a sanções secundárias em caso de realização de transações com as pessoas sancionadas. Entre os alvos está Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, a quem Washington acusou de coordenar a repressão e ordenar o uso da força letal contra os manifestantes. Além disso, 4 comandantes regionais
da Guarda Revolucionária Iraniana também foram sancionados por sua participação na repressão em províncias como Lorestan e Fars. Na prática, é o governo americano sinalizando que está tomando medidas duras contra membros importantes do regime iraniano. Me chama a atenção, Tanguy, que praticamente todos os membros importantes do regime iraniano já são sancionados. Então, você apresenta uma lista relativamente reduzida de nomes para projetar que você está fazendo alguma coisa. Inclusive, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos chegou a dizer que o governo dos Estados Unidos iria atrás do dinheiro dessas pessoas, que essas pessoas estão tirando o dinheiro roubado dos cidadãos iranianos e estão levando para fora do Irã, e que esse dinheiro seria capturado com a ajuda dos Estados Unidos, seria devolvido aos iranianos. Enfim, é um discurso que o governo Trump tenta encaixar dentro de um contexto onde ele chegou a ameaçar nos últimos dias um ataque militar ao Irã, no caso ali de enforcamentos, no caso inclusive de pena capital imposta a manifestantes. O que a gente observou nas últimas horas foi um recuo do regime iraniano acompanhado de um recuo dos Estados Unidos. O regime iraniano destacou que não tem planos de condenar a pena capital qualquer manifestante que tenha participado dessas gigantescas manifestações dos últimos dias. E o governo dos Estados Unidos também acabou recuando um pouco o seu discurso e, ao invés de apresentar uma operação militar, apresentou sanções a alguns membros do regime. O espaço aéreo iraniano foi reaberto, o que sinalizou ali também uma certa diminuição das tensões e diminuição da iminência de algum tipo de ataque militar por parte dos Estados Unidos. É claro que a situação não está calma, é claro que muita coisa pode acontecer nos próximos dias, mas de qualquer maneira, nós temos aqui uma certa sinalização de recuo, tanto por parte do regime iraniano, quanto por parte do governo dos Estados Unidos, que num determinado momento pareceram estar em rota de colisão. Pois é, e o governo americano, inclusive, dizendo, né, que está vendo recuo e tal, então a promessa é muito grande, mas eu estou recuando, mas não é exatamente um recuo, né? Então você sempre tenta conseguir uma saída que pareça um pouco mais honrosa. Daniel Souza, eu queria trazer como próxima pauta as eleições em Uganda. As eleições em Uganda aconteceram no dia de hoje. Uganda é um país muito importante no continente africano, é um país com 50 milhões de habitantes, que a gente no Brasil conhece pouco. Mas eu queria trazer um pouquinho essa realidade, Daniel, pelo fato de que a gente está falando sobre a tentativa do atual presidente, o Yoweri Museveni, que tem 81 anos, de chegar no seu 7º mandato. Ele está no poder, Daniel, desde 1986. Eu acho que uma parcela muito grande das pessoas que estão nos ouvindo não eram nascidas ou eram crianças pequenas quando Museveni chegou no poder no ano de 1986. O que foi curioso, Daniel, é que ele pediu, né, ele na verdade ordenou que na última terça-feira, hoje é quinta, né, que a eleição aconteceu hoje, né, então as urnas já foram fechadas, a gente vai ter que ter a apuração ainda, mas na terça-feira, ou seja, ao longo de 2 dias inteiros antes da eleição, que a internet fosse desligada. Segundo ele, o objetivo era evitar desinformação eleitoral, Daniel. Então, primeira coisa, não vai ter internet no país no momento da eleição, e também determinou que organizações, né, não governamentais, as ONGs, de direitos humanos deveriam suspender as suas atividades para evitar tumultos. Há opositores, Daniel, o principal deles é um cantor, né, um cara chamado Bobi Wine, de 43 anos, que é apelidado de presidente do gueto, né, então tem suas raízes bem mais populares, tenta angariar votos da população mais jovem e tal, mas já me parece, né, que a gente já meio que sabe qual é o resultado, né? Provavelmente o Museveni vai conseguir uma grande vitória eleitoral. O próprio Museveni, né, o atual presidente, disse que espera uma vitória na casa de 80% dos votos. Na última eleição, que aconteceu em 2021, os Estados Unidos criticaram o resultado da eleição, foi claramente fraudado e tal, mas não se espera que haja uma grande reação dos Estados Unidos agora. Afinal de contas, a diretriz do governo americano nesse momento é evitar, quando não for absolutamente necessário, falar sobre eleições em outros países. Então, Uganda, Daniel, está aí à beira de ter um 7º governo
do presidente Yoweri Museveni, né, de 81 anos, no poder desde 1986, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Sei que você tem algo a nos contar sobre determinada liderança europeia. Tenho, Daniel. Eu queria falar um pouquinho sobre a Bélgica hoje. E eu queria falar sobre o político mais popular da Bélgica. É o político, Daniel, que todo mundo está atento, as pessoas falam sobre ele, as pessoas, né, gostam dele, um cara muito popular, que é um cara chamado Maximus Textoris Pulcher. Ele é basicamente, Daniel, o gato do primeiro-ministro Bart De Wever. Mas o gato é o namorado dele? É o marido dele? Ou é o gato felino mesmo? Não, gato, miau. Um gato, gato. Gato miau. Gato. É. Ah, entendi. O gato. Não é a figura de linguagem. Não é figura de linguagem. É de fato o gato, tá, né? E basicamente, Daniel, o primeiro-ministro belga, né, o Bart De Wever, ele é um cara, como é que eu vou dizer? Meio sisudo, Daniel. Ele é um cara com aquele perfil sério, né? Aquela cara de intelectual. Tá longe de ser, ele, vamos dizer assim, Daniel, que ele tem mais ou menos o carisma de uma maçaneta. Né? Uma maçaneta, um corrimão, né? Esse é o carisma dele. Mas ele descobriu que o gato dele, o Maximus Textoris Pulcher, é um gato extremamente popular. E tem, inclusive, um perfil no Instagram, Daniel, que rivaliza com o Instagram do próprio primeiro-ministro. Só para ter uma ideia, o primeiro-ministro tem 180 mil seguidores no Instagram, o gato tem 177 mil. Com a diferença que o gato nunca foi votado nas urnas e provavelmente esse gato vai ultrapassar, inclusive, comecei a seguir o gato hoje, não o primeiro-ministro, então o gato provavelmente vai ultrapassar o primeiro-ministro em termos de popularidade e o primeiro-ministro claramente entendeu que essa é uma maneira de suavizar um pouco a dureza, né? Enfim, a falta de carisma do camarada e começou, Daniel, uma série de comparações com o Larry, que é o gato famosíssimo também lá de Downing Street, que é a sede do governo britânico. E uma das montagens maravilhosas que foi feita é como se o gato Maximus estivesse numa call, né, numa chamada de vídeo com o Larry. Né? Então tá aí os gatos, Daniel, dominando a política europeia com muito mais carisma do que certos líderes por aí. Diante disso, Tanguy, só nos resta agradecer a todo mundo que prestigia o Petit Jornal. Hoje foi o bate-papo de número 1000. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todo mundo que nos ouve, que nos compartilha, que nos divulga, que acaba prestigiando o nosso trabalho ao nos ouvir em todos esses episódios que a gente produz com regularidade. Fica o nosso genuíno agradecimento. A gente só está aqui porque vocês estão aqui e por isso nós emocionadamente deixamos aqui o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Deixamos também um agradecimento especial aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que acabam ajudando a manter o nosso projeto de pé. O Petit é um projeto pequeno, uma mídia artesanal, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia ou de uma produtora, e por isso os nossos apoiadores são tão fundamentais nesse processo, e por isso também fica aqui o nosso agradecimento especial a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. É uma maneira, inclusive, que você pode ativar o Pix recorrente. A chave está no descritivo desse episódio. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Queria, inclusive, dar os parabéns para você, viu, Daniel Souza, pela persistência ao longo desse tempo todo. Um prazer trabalhar com você. Deixo aqui, hipoteco aqui em público, né, o meu agradecimento, né, pela generosidade, pela parceria. O meu carinho, Tanguy, o carinho que hipoteco a Vossa Senhoria. Perfeito. E a gente tem um outro projeto conjunto, né? Deixa aqui o convite para todo mundo que nos acompanha, que é o Petit Cursos, petcursos.com.br. É um projeto que a gente já tem desde o ano de 2020, sempre com aulas em dupla, né? Então as aulas lá de política internacional, de economia, de história e tal, a gente oferece sempre conjuntamente. Tem muita coisa legal por lá. Acessa lá que eu tenho certeza que você vai curtir. petcursos.com.br. Daniel Souza, amanhã estamos de volta para o Petit Invest. A gravação é às 9 da manhã no YouTube do Petit Jornal. Depois vai para o feed do podcast. Nos vemos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.